inverno começa oficialmente hoje no Hemisfério Sul, precisamente às 11h58 da manhã, pelo horário de Brasília. E o que podemos esperar dessa nova estação na região? Dias mais frios? A meteorologista Caroline Vidal, do CPTEC INPE, responde. Bom, a previsão para nossa região para o trimestre julho, agosto e setembro, que é o trimestre do inverno, indica uma tendência de temperaturas acima da média. Já a precipitação indica uma maior probabilidade de precipitação abaixo da média. Porém, o trimestre julho, agosto e setembro é um trimestre que a gente considera a estação de estiagem, a estação seca na nossa região. Então, já são esperados baixos volumes de precipitação, baixos volumes de chuva. Então, essa previsão de precipitação não é tão relevante, né? Porque a gente já espera que fique mais seco mesmo. Agora, em relação à temperatura, o trimestre deve fechar com temperatura acima da média. Porém, essa previsão não descarta a possibilidade de entrada de frentes frias e que causem a queda da temperatura, como a gente observou agora nos últimos dias e que é muito comum agora essa época do ano, né? No inverno, a gente tem um aumento da atividade, da frequência das frentes frias que causam a queda da temperatura em boa parte da região. Então, essa previsão não descarta essa possibilidade, o que é comum para essa época do ano. Só nos diz que, ao final do trimestre, a temperatura deve fechar com valores acima da média, porém a média é baixa para essa época do ano. A meteorologista do CPTEC INPE explicou o fenômeno El Niño e como ele deve influenciar na estação. O El Niño, de forma bem resumida, é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Então, são águas mais quentes do que a média lá do Oceano Pacífico, porém influencia, muda toda a circulação dos ventos e acaba impactando em efeitos na precipitação e temperatura em várias partes do globo, inclusive no nosso país, no Brasil. Na nossa região, essa previsão que eu falei anteriormente, ela está sendo influenciada muito provavelmente pela caracterização do El Niño. Então, nas últimas semanas, a gente teve a caracterização, o início do El Niño, foi confirmado, ainda com intensidade fraca, porém até o final do ano deve aumentar essa intensidade, ficando entre moderado e forte. Então, esse El Niño, ele deve estar, sim, muito provavelmente influenciando essas condições que foram descritas anteriormente na nossa região, com temperaturas na média para todo o trimestre acima da média histórica e precipitações abaixo, porém a gente já espera chuvas mais baixas, né? Volumes de precipitação mais baixos nessa época do ano. Caroline Vidal comentou sobre as geadas na região de Campos do Jordão, uma condição que deve continuar acontecendo. A condição de geada é muito comum para essa época do ano devido às temperaturas mais baixas entre a madrugada e manhã. Então a gente tem aí a formação de geada principalmente nas áreas da Serra da Mantiqueira, que é a região mais alta e mais frio. Porém, quando passa alguma frente fria mais forte e causa queda acentuada da temperatura, também podemos observar formação de geada em algumas cidades do Vale do Paraíba. Essa época é muito comum, como temos o aumento da frequência das frentes frias que causam a queda da temperatura, é muito comum essa época do ano observar então a formação de geada, principalmente quando a gente tem essa entrada aí de massas de ar mais frio.